E a situação volta a ficar caótica no Rio Grande do Sul por causa das chuvas. E o número de municípios gaúchos que registraram prejuízos com a chuva subiu para 86 chuvas das últimas horas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O número foi divulgado no balanço mais recente desta quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. O balanço mais recente dá conta de que 90 municípios reportaram danos em função das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Conforme o boletim, 4.576 pessoas precisaram deixar suas casas. São 1.583 pessoas deslocadas para abrigos e outras 2.993 desalojadas que estão em casa de amigos ou parentes. Pelo menos 7 municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pela chuva, estão recebendo auxílio do Exército Brasileiro. Alegrete, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Jaguari, Cachoeira do Sul, Livramento e São Gabriel estão na lista. Segundo o Exército, em Jaguari, na região central, um dos municípios mais atingidos pela chuva, o 19º Grupo de Artilharia de Campanha prestou apoio à Defesa Civil. Mais de 35 famílias foram ajudadas na retirada e transporte de bens de casas que ficaram em locais atingidos pela água. O município de Jaguari, na região central, é um dos mais afetados. No município de Jaguari foram mais de 317 milímetros de chuva em 48 horas. O alto volume pluviométrico de chuva resultou em elevação do rio Jaguari. De acordo com o prefeito do município, Igor Tambara, cerca de 150 casas foram tomadas pelas águas e sumiram completamente da vista dos moradores. Além disso, mais de 1.000 pessoas estão fora das suas residências. O comando ambiental da Brigada Militar resgata pessoas e animais em áreas alagadas de Jaguari. A ligação asfáltica entre os municípios de Alto Alegre e Selbach, na região do Alto Jacuí, no norte, está obstruída. No local houve o transbordamento do rio Jacuí. A pista ficou coberta pelas águas, tornando a travessia extremamente perigosa. Espumoso, também no norte do Rio Grande do Sul e próximo a Selbach, começou a viver mais uma enchente. O rio Jacuí invadiu as casas ribeirinhas às 11 da manhã desta quinta-feira. 8 delas que foram deslocadas ainda na madrugada desta quinta-feira estavam no ginásio localizado no Parque de Exposições. Outras 2 estão realocadas em casa de familiares. A expectativa é que os números aumentem conforme as horas passem. Em Mussum e Roca Salles, as intensas chuvas da semana trouxeram de volta um velho temor. Por mais que o nível dos rios se mantivessem abaixo da cota de inundação, moradores não desgrudavam os olhos da água, atentos a qualquer sinal de elevação durante toda a quinta-feira. Os municípios foram 2 dos mais atingidos nas cheias do ano passado. 2 hospitais do município de Paraíso do Sul tiveram alteração no funcionamento após serem afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. O Hospital Paraíso está funcionando parcialmente, sem água e luz. Localizado na Vila Paraíso, os moradores da cidade estão sem acesso ao hospital. Em Rolante, por causa do risco de alagamento, 11 pacientes foram transferidos da Fundação Hospitalar para o Hospital de Santo Antônio da Patrulha. Cacequi, na região central, é mais uma cidade a sofrer as consequências das chuvas desta semana no estado. Conforme a prefeita Ana Paula Delomo, a situação está crítica no município. Em torno de 10 famílias que moram na Vila Álvaro Leitão aceitaram sair de casa de forma preventiva devido à cheia do rio Cacequizinho. Elas foram instaladas na Escola Municipal Débora Krebs Conceição. Rio Pardo está em alerta em relação aos seus mananciais, os rios Pardo e Jacuí, que cresceram durante a madrugada desta quinta-feira. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Dimas Gotardo, salienta que a situação começou a ser monitorada na segunda-feira, quando começaram as chuvas. O nível do rio Caí, em São Sebastião do Caí, um dos municípios mais atingidos pelas chuvas, apresentou sinais de estabilização na manhã desta quinta-feira. Às 8 da manhã, a medição apontou o aumento de 4 centímetros, chegando a 12,8 metros. A cota de inundação no município é de 10,5 metros. Mais de 100 pessoas já foram removidas de suas casas na periferia de Cachoeira do Sul. De acordo com o chefe de gabinete da prefeitura, Cleiton Santos, 85 foram direto para os 2 abrigos montados na cidade. Um deles na Vila Piqueri, a 30 quilômetros do centro da cidade, e onde houve o transbordamento do arroio do mesmo nome.
foram inundados 2 bairros e um balneário, o São Lourenço, de onde foram resgatadas 12 pessoas. Nesta quinta-feira, dia 19, às 11 horas e 15 minutos, o rio Taquari atingiu seu pico nesta cheia, alcançando a marca dos 22,65 metros em Lajeado, outro dos municípios mais atingidos pelas chuvas do ano passado. O rio está 9,65 metros acima do seu nível normal, que é de 13 metros. As águas começaram a reduzir por volta das 15 horas e o monitoramento segue por conta da Defesa Civil do Lajeado. Na última medição, às 17h45, o rio Taquari estava com 22,14 metros e com redução de 15 centímetros na última hora. Cerca de 92 famílias, cerca de 247 pessoas foram removidas preventivamente para o abrigo do Parque do Imigrante. As famílias que tiveram suas casas atingidas permanecem no local até o rio reduzir a ponto de deixar a da cota de inundação, que é abaixo de 19 metros. As secretarias de obras, SEOB, e de serviços urbanos, SESU, de Lajeado, foram acionadas e iniciarão a limpeza da cidade de acordo com a redução do nível do rio. A previsão de início é entre o fim da noite de quinta-feira e amanhã desta sexta-feira, dia 20. Com plano de contingência em ação, Cruzeiro do Sul retirou preventivamente 92 pessoas de áreas consideradas de risco, mesmo sem registros de residências invadidas pela água. As famílias foram levadas para o abrigo montado no ginásio Orlando Eckert, enquanto outras optaram por ficar em casa de parentes. O prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, decretou situação de emergência nas áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingem o município desde segunda-feira. Até esta quinta, chove quase o dobro da média de chuva no mês de junho, que é de 132,7 milímetros. Por conta do alto volume de chuva, vias, pontes e estradas do município foram bloqueadas. Além disso, as rodovias federais e estaduais que ligam Santa Maria a outras regiões do estado estão com bloqueios parciais ou totais devido aos problemas na infraestrutura de pontes ou pela elevação do nível dos rios. Na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, devastada com as enchentes de 2024, os moradores voltam a conviver com o temor das cheias. Por lá, mais de 100 mil moradores estão sendo afetados pelos alagamentos, bloqueios no transporte público e vias intransitáveis. Mais de 400 pessoas precisavam deixar as suas casas. A prefeita do município decretou situação de emergência na noite ainda de quarta-feira, dia 18. As autoridades não descartam nova cheia em Porto Alegre, a exemplo da tragédia do ano passado. A expectativa é que o nível do rio Guaíba subirá rapidamente até o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta vermelho de perigo de fortes chuvas em áreas de todo o estado. Às 18 horas e 15 minutos desta quinta-feira, o nível do Guaíba na usina do gasômetro chegou a 2,60 metros e 60 centímetros. Subiu 1 centímetro em 1 hora. O valor está dentro da cota de atenção, que é a possibilidade moderada de ocorrência de inundação para aquele ponto. Ali, a marca de inundação é de 3,60 metros. No cais Mauá, às 18 horas, o Guaíba estava em 2 metros e 1 centímetro, também dentro da cota de atenção. Como você viu, a situação é complicada novamente no Rio Grande do Sul, principalmente pelas previsões de chuvas que devem continuar. Se inscreva no canal, vamos mantendo você informado sobre os próximos acontecimentos. No card vou deixar alguns vídeos com a nossa cobertura do que aconteceu no ano passado, caso você queira ver, rever, né? Realmente a situação foi bastante triste, esperamos que ela não se repita neste ano. Você acabou de assistir uma informação que te interessou com certeza, agora aqui na descrição tem um vídeo, é o vídeo 1, acesse ele, assista, eu prometo que eu vou mudar a tua vida financeira de forma positiva, para sempre. Assista lá o vídeo, se você gostar daquilo que eu falo nesse vídeo, entre em contato comigo, meu contato também está aqui na descrição. Repito, eu mudo para sempre a tua vida financeira de forma positiva, eu prometo. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!